Então nós temos que referenciar a natureza, voltar à natureza e entender todos os seres vivos, até os vírus, como parte da natureza nossa, né? Esse é um caminho, vamos dizer, de volta à preservação. E isso tem evitado muitas destruições. Não essa da invasão da Amazônia, pelo menos, né? Porque o nosso presidente é a favor de que a gente avance destruindo grandes florestas, né? Mas no mundo inteiro, o que se vê é uma volta à natureza, um reconhecimento do espírito de Gaia, o planeta, e que nós devemos nos misturar, e aí é aquilo que nós falamos no início, vamos falar com as árvores e as plantas, e se elas responderem, aí chama o psiquiatra. Se bem que hoje em dia eu acho que tem que chamar o psiquiatra como pré-condição. nós tínhamos todos que passar por uma questão de psiquiatria. Tu vê que o Brasil, ele ficou fora da OMS, que está realizando uma reunião de alto nível com alguns principais presidentes e lideranças mundiais, e para garantir uma vacina, né? Então eles estão tentando juntar um fundo de 45 bilhões, e o Brasil, que historicamente liderou o assunto de acesso a medicamentos, não vai participar dessa cúpula, porque eles são negacionistas, porque eles são anti-vacina, porque eles são terraplanistas. E eu não sei como é que eles estão lá, doutor Maia. Parece que eu acordei. Esse é o grande ponto, né? As brigas pelo poder agora chegando num clímax que a gente fica assim, a cada momento, qual será a reação, o que vai acontecer, porque uma briga interna num país, no nível político, vivendo uma pandemia como essa, fica uma coisa assim, quase anômala, né? Quer dizer, em vez de estar se pensando em unir-se todos para enfrentar um inimigo comum, não, brigas intestinas assim que são violentíssimas, um ofendendo o outro como se fosse uma briga de soco, né? Uma briga de moleque. Briga de moleque. Agora tu vê uma coisa, mas também tem aquela lógica de que tu muda tudo para deixar tudo como está, né? Também, né? Embora uma das coisas também que pode se imaginar é assim que uma crise muito grande pode gerar ou uma coisa muito ruim ou alguma novidade que seja mais preciosa ou capaz de gerar um crescimento então maior do que o que tinha antes. Então a gente nunca tem uma ideia muito clara, embora sempre a tendência é, bem como tu disse, mexe com tudo para deixar tudo como estava. Que é aquela parte que geralmente é o que domina, né? Faz aquelas lutas de classes, lutas de ideias e mantém o domínio. Qualquer coisa assim muito revolucionária pode gerar uma nova posição que não é tão boa como se esperava, né? Uhum. Esse é o ponto. A Priscila, ela diz: eu gostaria de ouvir o Dr. Maia sobre como tem acontecido a mudança interna nas pessoas. Com tempo para pensar mais e, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão inseguras, depressivas, sem ter aquela rotina de trabalho, estudos, casas, filhos, rotinas, que não deixa tempo para as pessoas pensarem. Será que teremos uma mudança de consciência coletiva? Isso é uma das perguntas assim que eu considero assim importantes, né? Porque uma situação como essa, que nos faz ficar em casa ou viver uma situação anômala, ela nos tira do conforto, da base de conforto normal que todos nós temos, né? Então, cada um de nós tem uma capacidade de estar dentro de uma área de conforto e de, vamos dizer, rotinas pessoais, que se nos é tirado isso, a gente começa a ter uma dificuldade muito grande de se equilibrar internamente. Então, como a pergunta dela é assim, as mudanças ou as capacidades, aí voltamos de novo para essas capacidades pessoais de eu aguentar mudanças externas com um equilíbrio interno mantido.
isso vai depender muito da minha capacidade de crescimento interno, ligado à minha estabilidade com o ambiente que eu vivo. Porque a maioria de nós está vinculado a um nicho microecológico de vivência pessoal afetiva que, quando perturbado, nos deixa sem chão. Quer dizer, a maioria das pessoas não sabe bem o que fazer, então surgem as ansiedades, as angústias, os sem-sentidos, até uma certa agressividade com o contexto, porque me tiraram dessa zona de conforto. Mas, na linha pessoal e altamente pessoal de cada um, eu posso entender uma crise, então, como algo que me faz entender que eu devo mudar certos padrões de conduta ou certas maneiras de pensar que me deem essa capacidade aqui e agora de me confortar a mim mesmo, já que o ambiente externo está se perturbando. Porque é quase como se eu usasse a metáfora de um desastre natural. Vamos dizer assim, que a minha casa seja invadida por uma enchente ou coisa parecida, o que eu faço? Eu posso ficar angustiado, mas o meu trabalho bem objetivo é sair dali para um lugar seco, revisar as coisas da minha vida, trabalhar para que eu possa gradativamente voltar à segurança que eu tinha antes. Mas quando é psicológico, aí é bem mais difícil, porque eu não tenho os elementos para ir para lugares internos onde eu tenho este conforto de sair de uma enchente. Por isso que eu acho que uma crise como essa deve nos fazer olhar mais para nós e ver que capacidade realmente eu tenho de lidar com mudanças externas desse tipo, ou mudanças ligadas a relacionamentos em que se repetem sempre as mesmas coisas. Então, quando eu chego nesse ponto, eu tenho que apelar para coisas mais sofisticadas, se eu quero avançar. Aí as terapias, as conversas, a abertura de horizontes, como tem o programa que a Beatriz falou, em que eu ouço pessoas que têm, ou pelo menos pode me dar dicas de aberturas novas para mim mesmo. Então, realmente, a pergunta dela é de alta complexidade e que nos leva de novo para a nossa vida, que é o tempo todo muito complexo. Totalmente, né? Olha, vazou, agora vai começar a história do vazou, né? O jurista Ives Gandra Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, foi sondado por emissários do presidente Jair para substituir Sérgio no Ministério da Justiça. De acordo com interlocutores do Bolsonaro, Gandra Martins Filho ponderou que seu perfil é técnico de um magistrado e que por isso ele prefere seguir no tribunal. Aos 61 anos, hoje ele é decano do TST, ou seja, o mais antigo integrante da corte. Tem 14 anos até se aposentar. Ele assim, em termos políticos religiosos, ele é da Opus Dei, esse Ives Gandra Martins Filho, mas não quis dar um salto sem paraquedas com o Bolsonaro, né? Foi o que o Sérgio Moro fez, achando que ia ter a história toda sob controle no Rio de Janeiro. Se descontrolou totalmente, né? Foi. Agora, eu acho, doutor Maia, que a gente vai ficar mais egoísta com essa situação. Mas tudo depende, né, Beatriz? Porque realmente, quando as coisas são assim mais violentas, e a gente olhando de novo a história, vamos dizer assim, quando tu está numa micro-sociedade lá no passado, no século XV, XIV, XIII, ou mais antigamente, tu vivia numa comunidade, assim, daqui a pouco ela era atacada, do nada, as mulheres eram estupradas, e, enfim, havia uma desorganização violenta. O que acontecia depois? O egoísmo funcionava como? Eu, cada vez mais, procurar lugares onde eu pudesse estar livre de que ataques dessa ordem e pudesse me defender o melhor possível. Então, o modelo esse indica que eu ia ficar muito mais egoísta, muito mais restrito e com muito medo desses novos ataques e, portanto, muito mais vigilante e restrito
deixando poucas pessoas chegarem perto de mim. Então, essa defesa é a característica mais humana possível. Mas como hoje nós estamos não em pequenas aldeias que não tinha governo maior ou coisa parecida e que a gente tinha que se defender por si mesmo, nós realmente estamos muito vulneráveis a ataques vindos de uma sociedade altamente fora do nosso controle. Então, mais uma vez, a gente começa a ter que buscar esses controles internamente. Eu tenho que ficar mais reservado no sentido, ou mais egoísta, como tu está dizendo, no sentido de admitir, então, próximo de mim, situações que são envenenantes ou problemáticas. Então eu vou ficando, hipoteticamente, mais egoísta ou mais capaz de entender a complexidade do mundo, evoluindo internamente e sabendo que esses movimentos constantes vão aparecer e estão sempre vindo. Eu, no passado, ia para castelos com fossos cheios de jacarés, ou crocodilos, ou diabo, pontes levadiças, e suportava os ataques externos. Hoje, os ataques externos, como aquele tempo, são muito sofisticados, né? Nós estamos sempre sendo atacados o tempo todo, até dentro de casa, né? Sim, e com essa porteira aberta... A questão sim, ó, da internet, salvo uma hecatombe, sei lá, um mega terremoto, alguma coisa parecida disso, eu acho que a internet veio para ficar pelo menos uns próximos 100 anos no comando. Não, porque com esse G5 aí que vai entrar, quer dizer, a comunicação vai ser quase que eu posso ler teu pensamento, né, verdade? É tão enfadonho, não sugiro ninguém fazer isso. O Freud dizia que a telepatia era uma coisa possível, né? Mas aí nós temos que falar com o homem, como é, da pineal. O homem da pineal. Mas teve um filme que foi feito pelo... como é? Ele ouvia o pensamento das pessoas, das mulheres. Era um filme, uma piada, assim, uma comédia. Eu me lembro desse filme. Ele sabia... Ele ouvia... Ele tinha uma visão do pensamento, né? Ele sentia e ouvia. Duas coisas que eu acho que a gente não deve querer saber. O que os outros pensam e o futuro. Mas tu vê que a internet é um ataque constante a ti mesmo nas redes, né? Sim. Está daqui a pouco sofrendo ataques que vêm, assim, parece que veio do nada, né? Sim, então a nossa vulnerabilidade está aumentando cada vez mais, e o único lugar, vamos dizer, estável e onde eu posso me defender é dentro de mim mesmo. Daí porque eu tenho que crescer mais e entender mais essas nuances, como essa ouvinte fez a pergunta, né? Como lidar com essas complexidades que estão aumentando cada vez mais. O filme é Do Que as Mulheres Gostam, do Mel Gibson. Isso eu me lembro que... Do grande Gibson. Interessante. Ele era um homem muito bonito. Bem bonito mesmo. E sabe essa coisa de querer saber o pensamento dos outros? Eu brinco muito com uma amiga minha, que eu fiz ela perceber que a gente usa muito uma técnica extremamente tóxica. Eu pensei que tu tinha pensado, sabe? Que eu considero assim uma das principais armadilhas que a gente mesmo joga na frente da gente. Tu vê que isso é uma sofisticada invasão do outro. Exatamente. Só que a gente sempre, em alguns casos bem dramáticos, a gente diz, mas eu pensei que tu tinha pensado. É uma coisa doida, né? Essa é bem sofisticada, porque parece que eu estou interessado em ti, mas na realidade eu tive essa ação porque eu pensei que tu tinha pensado isso. É uma sofisticada expertise de invadir o outro e explicar por que a minha agressão. Doutor Maia, se você sai com uma pessoa 3 vezes, na 4ª vez vocês ficam juntos, estou falando,
E nesta quarta vez ele tem o primeiro acesso e te maltrata no sentido de palavra.